Fala galera, beleza? Rômulo Lima aqui e esse é o canal Você com Dinheiro. Como você já sabe, aqui no nosso canal quem controla o dinheiro é você e não o contrário. No vídeo de hoje eu vou falar para você como funciona o trilema dos investimentos. Talvez você já tenha ouvido falar isso com outro nome, mas que tem a mesma função. E é ele que você deverá equilibrar quando escolher o investimento mais adequado para você ou o investimento mais adequado com o seu objetivo financeiro. Antes de prosseguirmos, você já sabe, mas não custa nada lembrar, é muito importante que se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite agora para se inscrever, clique no sininho para ativar as notificações e ser avisado todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal. E é claro, se você achar que esse conteúdo é relevante, que está fazendo sentido e está te ajudando de alguma forma, não deixe de dar o seu like e compartilhar esse vídeo. Então vamos aqui novamente nesse mapa mental que nós utilizamos aqui no vídeo anterior. Agora falando um pouco sobre o trilema dos investimentos. Então basicamente, todas as aplicações financeiras, você precisa avaliar 3 fatores básicos, antes de tomar uma decisão e escolher o investimento mais adequado para o seu objetivo. Talvez você já tenha ouvido falar isso como tripé dos investimentos, trilema dos investimentos, não importa como você queira chamar, mas são basicamente essas 3 variáveis que você precisa avaliar antes de tomar uma decisão de onde investir o seu dinheiro, beleza? Então, eu espero que você tenha assistido esse vídeo aqui, que eu deixei aqui para vocês, que é onde eu estou falando de objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Você definindo isso, a gente deu até alguns exemplos lá. Agora você precisa enquadrar esses investimentos, esses objetivos seus dentro das aplicações que estão disponíveis lá na conta da sua corretora ou no banco que você por um acaso investe, tá? Então isso aqui é o X da questão. Então a gente avançando aqui no nosso mapa mental, basicamente a gente precisa avaliar na parte de segurança. A segurança, a gente pode falar que é o grau de incerteza de uma aplicação financeira. Também um termo muito utilizado para definir segurança, talvez vocês conheçam como risco, Então, existem vários tipos de risco, não vamos detalhar aqui os tipos de risco nesse vídeo, mas a segurança ela está diretamente ligada ao risco que uma aplicação financeira tem, beleza? Liquidez é um conceito que eu falo bastante, vocês com certeza que acompanham a gente aqui no canal já ouviu esse termo e sabe que a liquidez é a velocidade que uma aplicação financeira tem a voltar a ser dinheiro lá na sua conta, ou seja, é a conversão da sua aplicação financeira em dinheiro. Como exemplo, se você tentar um imóvel, você não vende o imóvel da noite para o dia. É muito difícil você vender o imóvel da noite para o dia e já receber o dinheiro da noite para o dia. Então, isso significa dizer que a venda de imóvel, por exemplo, possui baixa liquidez, ou seja, a conversão daquele investimento, daquele patrimônio em dinheiro é lenta, tá? Agora já aplicações que é possível você resgatar no mesmo dia, como por exemplo CDBs de liquidez diária, o Tesouro Direto agora também é possível também você resgatar no mesmo dia. Isso aí são aplicações que possuem alta liquidez. Então toda vez que a gente falar liquidez nos nossos investimentos, é a velocidade que a aplicação financeira volta a ser dinheiro lá na sua conta. E aí, finalmente, temos aqui para fechar o trilema dos investimentos, ou o tripé, é a rentabilidade. E a rentabilidade nada mais é do que o retorno esperado em uma aplicação financeira. Então, o retorno que você espera de uma aplicação financeira é o que a gente chama de rentabilidade, tá? Então, esse retorno ele pode vir numa forma de pré-fixado, onde você, assim que você fizer o investimento, você já vai saber qual que é o valor que foi acertado ali com o emissor, ele já vai vir mostrando lá em um valor de uma porcentagem lá absoluta, por exemplo, 10% ao ano, 15% ao ano, 11% ao ano. Ou também essa rentabilidade pode ser pós-fixada, Pós-fixada é aquela que está atrelada a algum índice, como por exemplo o CDI ou o próprio Selic, ou o IPCA, que é o índice de inflação. Você sabe qual que é o indexador que essa aplicação está atrelada, porém você não sabe qual que é o retorno que você vai ter lá no final. Então basicamente quando você começa a avaliar isso, se você busca
uma aplicação financeira, por exemplo, com mais segurança e, por sua vez, com mais liquidez, né? Então você tem mais segurança e mais liquidez, consequentemente o retorno esperado nessa aplicação sua seria um retorno menor. Aqui é aquela relação risco e retorno. Então, se a gente avaliar aqui, por exemplo, um objetivo, né, como a gente falou lá, de reserva de emergência, o que eu preciso ter? Eu preciso ter segurança mais, né? Então, não posso correr o risco de eu colocar um dinheiro lá hoje e esse dinheiro fica oscilando, variando demais e eu ter muitas perdas e quando aconteceu a emergência, por exemplo, eu ter menos dinheiro do que eu coloquei lá. Então, eu preciso ter segurança mais. Eu preciso ter liquidez também mais, porque o dinheiro precisa voltar rápido para minha mão, porque a emergência ela pode acontecer, como eu já falei em outras oportunidades, amanhã, daqui um mês, daqui uma semana. Então a gente precisa que esse dinheiro retorne mais rápido para a nossa conta. E em contrapartida, né, como esse não é o melhor dos melhores do mundo, não é perfeito esse equilíbrio entre esses três fatores, entre esses três trilemas. Então, quando você busca demais um, você infelizmente acaba abrindo mão do outro ou pesando menos no outro. Então, no caso, para esse tipo que a gente deu aqui, de aplicação que a gente precisa de mais segurança e mais liquidez, consequentemente, a rentabilidade não vai ser das mais altas, tá? Avançando aqui mais um pouco, se eu tenho... abro mão um pouco da segurança, né? Se eu estou sujeito a correr um pouco mais de risco, ou estou disposto a correr um pouco mais de risco na minha aplicação financeira. E se eu quero alta liquidez, né? Então eu tenho um pouco menos de segurança e ainda tenho alta liquidez, eu ainda tenho uma expectativa aqui de ter uma rentabilidade um pouco maior. Por que que a minha expectativa de rentabilidade é um pouco maior em relação ao exemplo anterior? Porque nesse caso aqui eu abri mão da segurança. Não é que eu abri mão da segurança, é que eu estou disposto a correr um pouco mais de risco. E como a gente acabou de falar, existe uma relação no mercado, né? Tem até um bordão que fala por aí que não existe almoço grátis. Então, sempre existe essa relação risco e retorno, né? Então, se você tá correndo um pouco mais de risco, né? Então você tem menos segurança, obviamente que faria sentido se você tivesse um retorno esperado pelo menos maior, né? Se não faz sentido você correr risco para não ter um retorno esperado maior. Então, nessa relação a gente consegue chegar nesse ponto. Então, eu corro um pouquinho mais de risco, né? Eu ainda continuo tendo alta liquidez, por exemplo, na renda variável, né? Mercado de ações, você tem liquidez de D+2, ou seja, então até 2 dias úteis o dinheiro estaria disponível na sua conta. Obviamente que para renda variável, investimento em ações, aqui a gente está falando para objetivo de longo prazo, né? Acima de 5 anos. Não estamos falando aqui de reserva de emergência ou de objetivo de médio prazo, tá? Estamos falando aqui de objetivo acima de 5 anos. E finalmente, esse outro exemplo aqui, se eu tenho mais segurança e eu posso até expandir aqui, se eu quero mais rentabilidade, por exemplo. Então, se eu tenho mais segurança e eu tenho mais rentabilidade, com certeza eu vou ter que abrir mão da liquidez. Esse dinheiro, sem dúvida nenhuma, dessa aplicação financeira não vai retornar rapidamente para a minha conta. Tá? Então, fazendo uma análise sobre isso daqui, a relação aqui da reserva de emergência a gente já explicou. Para fazer um intercâmbio, né, vamos considerar que esse intercâmbio vai ser feito no médio prazo, em até 5 anos. Então, eu posso abrir mão da liquidez, com certeza. Então, liquidez aqui para mim é menos, né? Então, poderia, nesse caso aqui, liquidez menos. Segurança, eu preciso de segurança, né? Porque eu quero chegar lá daqui 5 anos, estou pagando intercâmbio para o meu filho, eu quero ter o valor acumulado lá. Então, não quero correr muitos riscos com esse valor desse investimento. Então, segurança aqui eu quero mais, só que, consequentemente, pelo fato de eu ter abrido mão aqui da liquidez, consequentemente, eu consigo um retorno esperado, né? Eu tenho um retorno esperado maior dessa aplicação. E a faculdade do filho, talvez um objetivo às vezes de 10, 15 anos,
aí certamente você pode optar por menos segurança, né, ou correr um pouco mais de risco, né, inclusive escolher aplicações da renda variável para compor essa carteira. A liquidez você vai manter e a expectativa é que você vai ter acumulado muito mais capital lá na frente do que simplesmente ter feito as suas aplicações na renda fixa. Então, de qualquer forma, basicamente para qualquer aplicação que você precisa fazer, você só precisa seguir essa regra. A partir do momento que você dominar esses 3 conceitos que são relativamente simples de compreender, você vai fazer decisões muito mais inteligentes para as suas aplicações financeiras. Beleza? Me conta aqui abaixo o que você achou desse vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.